tarde a todos, boa tarde a quem nos está a ouvir aqui no Zoom e quem nos está a ouvir também no live no Facebook. Muito obrigada por estarem aqui hoje, depois de uma semana que foi de facto bastante impressionante em termos das eleições americanas, que marcou bastante e de várias maneiras por ter acontecido imensa coisa. E um grande bem-vindo e muito obrigada aos nossos convidados especiais de hoje, que é o professor André Azevedo Alves e o professor Pedro Magalhães, que vieram hoje aqui para navegar connosco estas águas bastante turbulentas das eleições americanas. Obrigada a ambos. Então eu gostava de começar por perguntar, nós temos assistido a uma grande... enfim, a vários eventos que mais parecem de facto toda uma nova temporada do House of Cards. Esta campanha foi conduzida numa situação um bocadinho especial, em que houve tudo o que se podia ter imaginado. Houve um movimento muito grande de manifestação social a favor dos Black Lives Matter, ao mesmo tempo que haviam constrangimentos sanitários e que houve uma gestão da pandemia que pode ter sido, enfim, podia ter sido melhor ou pior, mas que foi também um grande motivo de debate partidário. E houve, agora por fim, e depois de um debate que foi pouco habitual, no sentido em que a maioria dos comentadores que costumam seguir estas coisas consideraram que foi especialmente agressivo e até do ponto de vista da organização um pouco caótico, finalmente chegamos aqui a esta quase reta final de campanha e temos uma situação em que finalmente o presidente Trump está infectado com o Covid, que ele inicialmente negou sequer que fosse um problema, e agora, enfim, entretanto voltou para casa, mas já esteve hospitalizado, etc. Portanto, é de facto uma campanha muito pouco habitual, foi raras as campanhas que tiveram tantos percalços no seu percurso, e portanto eu gostava de começar por perguntar, e começando aqui por ordem alfabética, ao professor André Azevedo Alves, qual é que poderá ser, na perspectiva dele, o impacto de todos estes eventos tão pouco habituais, enfim, no efeito global, ou até, enfim, começando só pelas sondagens, será que isto poderá ter um efeito mais positivo ou mais negativo para qualquer um dos candidatos? Por exemplo, é marcante o facto de um presidente mostrar alguma fragilidade em termos de saúde pode ter um impacto político e, portanto, gostava de saber qual é a tua opinião sobre isso. Obrigado, Inês. Também boa tarde ao Pedro, boa tarde a quem nos está a ouvir. Quer dizer, de facto, como estávamos a falar ainda antes de começar, se há coisa que não tem sido esta campanha é aborrecida, não é? Portanto, é difícil até saber por onde começar. Eu se calhar começava por dizer que me parece que antes da Covid eu apostaria que Trump estaria em vantagem. Porquê? A economia estava com um desempenho bastante forte. Em termos da base eleitoral do presidente, ele tinha vários pontos fortes, as nomeações para o Supremo Tribunal, por exemplo, alguns marcos importantes em política externa, no Médio Oriente, etc. Acho que com a pandemia e com a gestão que foi feita, as coisas ficaram bastante mais confusas e provavelmente piores para Trump. Isto dito, acho que o efeito de tudo o que se está a passar nas últimas semanas e nos últimos dias é muito difícil de antecipar. Se olharmos para as sondagens, a posição de Trump parece ter vindo a piorar e as mais recentes apontam ainda para uma ligeira deterioração em geral e algo que é mais preocupante ainda para ele se confirmar nos eleitores mais velhos. Portanto, uma deterioração da base de apoio. Mas ao mesmo tempo também pode haver fatores de uma parte de apoiantes de Trump que não declara a preferência, enfim, há vários fatores aqui que são difíceis, já são normalmente difíceis de antecipar e que eu acho que nestas circunstâncias ainda se tornam mais difíceis
mais difíceis de antecipar. Em relação à questão da saúde, acho que também nisso a eleição é sui generis, não é? Nós temos um candidato, um presidente que se recandidata, salvo erro, com 74 anos e que pode usar a carta da juventude face ao adversário, não é? Portanto, que é uma coisa bastante peculiar. E sendo também que um dos aspectos com que entrávamos para a campanha, e aliás era um dos principais pontos na antecipação do primeiro debate, era até que ponto a própria condição mental do candidato democrata, do Joe Biden, seria robusta o suficiente para aguentar a campanha e aguentar os debates. No primeiro debate, acho que nesse aspecto lhe correu bastante bem, quer dizer, como as expectativas eram baixas, não ter havido nenhum episódio muito negativo para Biden, acho que correu bem. E do ponto de vista do estado de saúde dos candidatos, acho que até aí a situação é confusa e é complicada, e se calhar para a primeira intervenção ficava por aqui. Obrigada. E estamos aqui, falaste de uma questão que foi de facto muito importante, que foi a questão das sondagens, que ao princípio, porque é uma coisa um bocadinho surpreendente, é que nas sondagens durante todo este período e desde a campanha, desde o início da campanha, as sondagens nacionais davam uma vantagem ao Biden, enfim, uma vantagem decrescente e tendência que agora se inverteu. Acontece que as sondagens nos Estados Unidos e as sondagens nacionais em especial são um bocadinho particulares porque depois o efeito sobre o resultado final é um bocadinho diferente e pronto, e surpreendente. E portanto eu se calhar ia pedir ao Pedro se nos podia explicar um bocadinho porque é que às vezes as sondagens nacionais têm, enfim, não parecem querer dizer exatamente aquilo que nós estamos à espera. Uhum. Obrigado, Inês. Eu queria responder a isso, mas eu queria, se não se importam, só pegar num ponto anterior da intervenção do André, no fundo da tua pergunta, que é, nós vemos todos estes eventos, vemos todos estes acontecimentos que são cobertos pela comunicação social e ficamos todos a tentar adivinhar qual poderá ser o seu impacto. Eu acho que podemos todos tentar adivinhar, mas aquilo que eu queria talvez destacar, não só sobre as últimas semanas, mas sobre, no fundo, todo o mandato de Trump, é a enorme estabilidade da opinião pública, apesar de um carrossel de notícias, eventos, escândalos, problemas. Eu percebi que posso rapidamente partilhar aqui um gráfico e vou aproveitar para fazer, só para ilustrar aquilo que estou a dizer. Eu penso que vocês estão a ver este gráfico, isto no fundo pega em todas as sondagens que foram feitas desde o início do mandato de Trump. Neste caso, aquilo que se mede é uma coisa muito simples, que essas pessoas aprovam ou não aprovam o desempenho do presidente. E, de facto, o que é mais extraordinário desta presidência, apesar de tudo aquilo que nós falámos, seja de recente, seja de mais recuado, é a enorme estabilidade destes indicadores, ou seja, a aprovação de Trump oscila, tem um mínimo, julgo eu, de 39 e um máximo de 45, que é uma oscilação bastante pequena ao longo deste tempo. E mesmo se nós olharmos para os dados mais recentes, que correspondem um bocadinho aqui a esta curva, vocês reparem que temos a partir da pandemia problemas, não é? Portanto, um declínio na taxa de aprovação de Trump, mas neste momento já estamos quase aos níveis anteriores e, portanto, isto é tudo um copo meio vazio e meio cheio, não é? Nós podemos concentrar-nos naquilo que muda e podemos concentrar naquilo que é estável. Eu talvez enfatizaria naquilo que tenho a dizer sobre isto, a estabilidade, que tem muito a ver com uma coisa que podemos falar agora, mais para a frente, com a profunda polarização do eleitorado americano, ou seja, a dificuldade que há em encontrar eleitores que estejam indecisos sobre seja o que for, quer dizer, são muito poucos, há muito poucos eleitores democratas que considerem a possibilidade de votar em Trump, há muito poucos eleitores republicanos que considerem a possibilidade de votar em Biden. Esta polarização ajuda a esta estabilidade. Todos os acontecimentos são, no fundo, lidos pelas
lentes partidárias das preferências e predisposições que as pessoas já têm de partido. Agora, para responder à tua pergunta, acho que se pode responder com brevidade, ilustrando até com o caso das eleições de 2016. As eleições de 2016, as sondagens a nível nacional e as várias agregações e estimativas, todas conhecidas, que são feitas e divulgadas dessas agregações, no fundo falharam, entre aspas, ou desviaram-se do resultado final no máximo em 2 pontos percentuais, o que, enfim, tendo em conta que as sondagens são medições de intenções e não de comportamentos e que são conduzidas, não são conduzidas no próprio dia da eleição, é um desvio bastante razoável, aceitável dentro daquilo que é a incerteza que estas coisas têm, mas, e aqui está a chave, no fundo, do que foi o choque da vitória de Trump para muita gente, aquilo que se passa a nível agregado não nos diz aquilo que se passa dentro dos Estados, em particular dos Estados que acabam por ser decisivos, ou seja, os Estados que são mais competitivos, ou os swing states, ou os battleground states, como se costuma dizer. E o que se passou em 2016 foi que houve um conjunto de Estados nos quais o voto de Trump foi sistematicamente subestimado. E nesses Estados, a votação de Trump foi suficiente para conseguir, em alguns casos, por uma margem mínima, mas conseguiu, ganhar todos os mandatos do colégio eleitoral nesse Estado, que lhe acabou por lhe dar a vitória. Estou a pensar no Wisconsin, estou a pensar no Michigan, estou a pensar na Pensilvânia, que eram estados onde as sondagens indicavam uma vantagem de Clinton e estados onde Trump acabou por ganhar. É por isso que muitas vezes a votação a nível nacional, que aliás acabou por ser favorável a Hillary Clinton, mesmo as sondagens sendo capazes de medir com alguma precisão essa votação a nível nacional, a verdade é que quem decide a vitória é a composição do colégio eleitoral. E se houver um conjunto de estados onde há um erro sistemático e correlacionado entre si, ou seja, estados onde há erro que vai sempre na mesma direção, aquilo que se passa a nível nacional acaba por não ser um bom indicador do que se passa no final, do ponto de vista da vitória na eleição. E então há uma parte da explicação que é também uma parte das pessoas não gostarem de explicar, enfim, de dizer ou sentirem-se às vezes um bocado desconfortáveis para um lado ou para o outro. Isso é um efeito que pode estar a acontecer agora. E por outro lado, outra pergunta, e se calhar esta já para o André, temos ouvido falar muito numa coisa que não é muito típico, pelo menos aqui na Europa, não se ouve falar no chamado voter suppression. E isso parece estar que poderá eventualmente ter um efeito, que é a tentativa de fazer com que as pessoas não vão votar, simplesmente. E portanto eu gostava de saber qual é a opinião, primeiro sobre esse efeito de eventualmente as pessoas não quererem dizer o que efetivamente vão votar, ao Pedro, e depois ao André perguntar se ele acha que há de facto este efeito de voter suppression, que poderá ter um impacto depois na eleição final. Uma teoria que aparece quando as sondagens dão resultados, quando as eleições dão resultados que acabam por ser diferentes das sondagens. Eu penso que, no fundo, a articulação mais conhecida dessa teoria é dos chamados shy Tories, não é? Estou a lembrar na eleição em que ganhou John Major, em que, no fundo, a explicação que foi encontrada é que havia eleitores que, tendo a intenção de votar conservador, não o divulgavam perante as sondagens. E há, inclusivamente, um livro muito famoso, da Elizabeth Noel Neumann, sobre aquilo que se chamava a espiral do silêncio. A ideia de que pode haver determinadas opções de resposta a um inquérito que sejam vistas como socialmente indesejáveis, por isso mesmo as pessoas omitem essas opções perante os inquiridores. A imagem que resulta daí da opinião pública é que essas opções são minoritárias, porque a espiral, e isso gera o efeito incremental, adicional, de mais as pessoas continuarem a não assumir opções consideradas indesejáveis. Dito isto, depois das eleições de 2016, houve um grande conjunto de investigadores que foi olhar para todas as sondagens e concluiu que este fenómeno não teve grande importância.
E a conclusão a que chegou, pelo contrário, é que os erros das sondagens, e quando digo erros, digo a diferença entre aquilo que as sondagens diziam e aquilo que acabou por ser o resultado, em particular naqueles estados que falávamos há pouco, esteve mais associado a 2 outros fatores. Por um lado, a dificuldade em captar a mobilização do eleitorado de Trump, ou seja, o eleitorado de Trump estava mais mobilizado do que as sondagens eram capazes de captar, e isto é importante porque quem faz sondagens, e o André sabe isto também perfeitamente, uma das preocupações que tem não é apenas em obter informação das pessoas sobre em quem tencionam votar, mas é talvez ainda mais importante, se tencionam votar, e as pessoas não assumem isso muitas vezes, as amostras, quem não vota também não responde a sondagens, e portanto há dificuldade em ter um bom modelo do que é o votante provável. E o outro fator que foi detectado como importante foi um late swing, ou seja, dos eleitores que estavam indecisos e que se decidiram numa fase muito final e que as sondagens já não conseguiram captar, eles estavam desproporcionalmente voltados para Trump. E isso fez com que houvesse esse desfazamento nestes estados de que acabámos de falar. Então, agora qual é o ponto? E eu termino já. Nós achamos sempre, e eu tenho esta conversa, imagino, milhares de vezes, as pessoas acham, bem, então se isto se passou nesta eleição, vocês de certeza que na próxima eleição estão a tomar isto em conta. E eu estou perfeitamente convencido que as empresas de sondagem nos Estados Unidos estão muito preocupadas com estes 2 aspectos. O problema é que quando nós olhamos historicamente, as fontes de erro das sondagens costumam vir sempre de sítios diferentes, de eleição para eleição. E em 2012 não se passou nada parecido com aquilo que se passou em 2016. E daí a dificuldade de nós não podemos pensar que basta introduzir uma espécie de correção mecânica para resolver o problema que aconteceu numa eleição e aplicá-lo na eleição posterior, porque os problemas costumam vir sempre de sítios diferentes. Sim, não, e queria só acrescentar uma coisa antes de responder à questão que colocaste, Inês, ao que o Pedro estava a dizer, é que também quando se, quer dizer, não quero fazer disto uma coisa excessivamente técnica, mas quando calibras um estudo para tentar apanhar uma coisa que falhou, aumentas a probabilidade de introduzir um novo enviesamento, não é? Ou seja, se tu, por exemplo, calibrares uma amostra para tentar apanhar algo que julgas que te está a escapar, aumentas a probabilidade de forma não antecipada, quer dizer, ninguém faz isso deliberadamente, mas de estás a introduzir um enviesamento novo, não é? Por exemplo, algumas empresas de sondagem nos Estados Unidos estão a dar mais peso a critérios de calibragem agora em termos de educação, de graus de educação formal. E faz sentido porque se verificou nas eleições anteriores que teve um peso maior do que era historicamente esperado. Agora, também é provável que depois das eleições se veja que isso introduziu uma distorção qualquer que neste momento ninguém consegue antecipar, porque obviamente não temos os resultados. Portanto, é aqui um jogo em que, de certa forma, o tentar corrigir enviesamentos passados, especialmente se essas correções são muito assertivas, não é? Portanto, se eu vou forçar muito uma determinada correção, aumenta o risco de eu introduzir fatores novos de distorção. Uma segunda nota, já vou à questão da vote suppression e da mobilização, etc., que me parece muito interessante, mas um segundo aspecto é que, portanto, queria reforçar algo que o Pedro também já referiu e que é importante, quer dizer, as sondagens nacionais em 2016 nos Estados Unidos foram bastante accurate, foram quase tão certeiras como se poderia esperar, quer dizer, a média das sondagens a nível nacional, deu um resultado, sobreestimou por muito pouco o resultado que Hillary teve, a vantagem que Hillary teve no voto nacional. A questão é, de facto, depois a nível estadual, não é? Ou seja, como na maior parte dos estados, não todos, mas na larga maioria, o sistema é winner takes all, não é? Portanto, o colégio eleitoral, eu se tiver mais um voto, fico com todos os grandes eleitores no colégio eleitoral. Eu basicamente posso ter 95% do eleitorado na Califórnia, que me dá uma enorme vantagem a nível de voto nacional, porque é um estado com muita gente, e em termos de colégio eleitoral a diferença é zero, não é? E daí que provavelmente um dos grandes erros de campanha de Hillary em 2016 foi não ter percebido que deveria ter ido fazer campanha e ter gasto mais dinheiro em estados que os democratas e a campanha achavam que nem sequer estavam em jogo e que Trump acabou por
por ganhar, em alguns casos, por margens pequenas, mas que, como o Pedro referiu, permitiram ficar com a vantagem no colégio eleitoral. De qualquer forma, também é verdade que isto é mais fácil de acontecer, obviamente, se a vantagem a nível nacional for de 2 ou 3 pontos, do que for de 7, 8 ou 9. Ou seja, sendo que é diferente, o que conta é o colégio eleitoral, mas eu, por exemplo, não acredito que se Biden tiver uma vantagem nas eleições, portanto, não nas sondagens, mas nas eleições, se a nível nacional ele tiver 8 ou 9 pontos de vantagem, eu não acredito, não é matematicamente impossível, mas eu não acredito que haja uma forma de não ter a maioria no colégio eleitoral. Não é? Em relação à questão da mobilização, etc. Quer dizer, como o Pedro já referiu, e eu concordo, enfim, vários os indicadores todos apontam nesse sentido, e o próprio discurso público aponta nesse sentido, não é? Quer dizer, uma coisa de amor-ódio, portanto, ou apoio incondicional, ou condenação incondicional, não é? Há uma polarização muito grande. Em eleições é que há uma polarização muito grande, a aposta tende a ser em termos de mobilização e desmobilização, não é? Por exemplo, no outro dia estava numa aula a referir este exemplo. Uma das iniciativas do lado democrata ou do lado anti-Trump que eu acho mais bem concebidas tem vários vídeos no YouTube e em várias outras plataformas de comunicação, é o Lincoln Project, não é? Que é basicamente centrado em quê? É basicamente centrado em tentar desmotivar o eleitorado republicano a votar em Trump. Não é? Portanto, fazendo paralelismos com Ronald Reagan, com Bush pai, Bush filho, com outras figuras históricas, não é? Portanto, grande parte da mensagem não é propriamente, quer dizer, eu não acredito que haja alguém, ou que haja muita gente, haver um caso pode sempre haver, mas não haverá muita gente que, ouvindo um discurso de Ronald Reagan, diga vou votar num candidato democrata, não é? Portanto, o Ronald Reagan motivou-me a votar num candidato democrata. Agora, provavelmente a grande aposta é dizer não, a diferença entre Reagan e Trump é de tal ordem que eu não vou votar em ninguém, não é? E a mesma coisa do lado republicano. Por exemplo, a insistência na condição física e mental, nos problemas de condição física e mental de Biden, eu acho que também a aposta fundamental não é que isso vá levar ninguém a trocar de voto de Biden em Trump. A ideia é desmobilizar uma parte do eleitorado democrata que diga, pronto, quer dizer, isto também já achamos que Trump é louco, não é? Mas o outro também tem problemas sérios, é mais vale não votar em ninguém, ou não se justifica ir votar, não é? E, portanto, acho que provavelmente o jogo é muito de mobilização, sendo que, e concluo esta intervenção com isto, acho que um dos fatores de grande incerteza, mesmo com as sondagens nacionais a darem uma vantagem substancial a Biden, é precisamente o grau de mobilização para as urnas que os dois eleitorados podem ter, não é? Pedro referiu, nós nas sondagens tenta-se apanhar isto de forma indireta, que é, tenho a certeza que vai votar, está inclinado a ir votar, etc. Mas isto é muito difícil de captar, não é? Por exemplo, na última sondagem que saiu para as presidenciais, talvez eram cerca de 2/3 em Portugal, não é? Diziam que iam votar, não é? E nós sabemos, não sabemos o resultado, mas se há previsão que podemos fazer é quase 100% de certeza não vão ser 2/3 a ir votar. Vão ser para aí metade, não é? Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Só que as pessoas, até mais do que, neste caso, no caso português, se há mais do que na resposta em quem votam, uma resposta em que tendem a dar a resposta que acham que é a resposta politicamente correta é se vai votar. E, portanto, mesmo pessoas que provavelmente não vão votar, quando lhes perguntam, está a pensar em votar? A pessoa responde, sim, estou a pensar em votar. Ou uma parte das pessoas responde que está a pensar em votar, apesar dessa inclinação ser fraca. Se no dia das eleições os 40 e poucos % de Trump, da tal base mais ou menos sólida que tem mantido, estiverem altamente mobilizados para votar e na base de apoio democrata essa percentagem de mobilização for substancialmente menor, isso pode ser suficiente para, ainda assim, Trump ser reeleito, não é? Claro que quanto maior a diferença também em termos de inclinação de voto, menos provável é que só a mobilização altere o resultado. Mas acho que a mobilização do próprio eleitorado para cada um dos candidatos e a desmobilização que se consiga fazer do
do outro eleitorado provavelmente vai ser a variável-chave nestas eleições. Obrigada, André e Pedro, pelo que já disseram, mas nós temos agora estas eleições, para além dessas questões que são questões que de facto acabam por afetar um bocadinho todo o eleito, enfim, são questões muitas vezes transversais às eleições americanas, são especificidades das eleições americanas, mas que acabam por ser muitas delas transversais. Temos efeitos de fatores que vão um bocadinho fora do habitual, não é? E se calhar isso ainda torna mais difícil fazer com que as sondagens queiram, enfim, torna mais difícil interpretar as sondagens. Mas eu estou a pensar em particular agora na última, por exemplo, na questão do debate. O debate que houve entre os dois candidatos foi, e todos os comentadores, enfim, tradicionais, consideram que de facto foi um debate pouco... Enfim, foi sobretudo um debate um bocado peculiar, no sentido em que foi um bocado agressivo, em que o presidente Trump sistematicamente tentava torpedear e falar por cima do Biden, que o próprio Biden perdeu a cabeça algumas vezes e chamou palhaço ao presidente. Enfim, são coisas um bocadinho pouco habituais e se calhar menos do que... Enfim, não costuma ser assim tão habitual. E, portanto, a questão que se põe aqui é, será que isso é um fator que... A pergunta é, será que os debates mudam alguma coisa? Será que mudam as sondagens? Será que tem potencial para mudar os resultados finais das eleições? E em particular este debate, que foi um debate pouco habitual, será que ele poderá ter algum impacto específico ou será que já se vê nos dados algum impacto específico deste debate? E não sei quem quer responder primeiro. Se calhar o Pedro, não é que eu falei. Exato, tá. Talvez possa dizer alguma coisa. A convicção enfim, dos cientistas políticos americanos que estudam estas coisas é de que os debates, em geral, mudam pouco. Têm efeitos pequenos. Estava-me a lembrar, depois deste último debate, a CNN fez uma sondagem muito bem feita, como aliás nós temos dificuldade em fazer, que é, no fundo, eles começam por inquirir um painel de pessoas, e chamam-lhe painel porque essas pessoas são depois inquiridas depois do debate, só são inquiridas pessoas que assistiram ao debate, e nesse debate 60% disse que Biden ganhou o debate. E eu fiquei imediatamente curioso e fui ver, da mesma CNN, da mesma sondagem, como é que tinha sido o primeiro debate Clinton-Trump, e era exatamente a mesma coisa. Acho que era até mais, 67% que Clinton tinha ganho. Eu não estou com isto a fazer nenhuma previsão eleitoral, mas no fundo queria sugerir que muitas vezes aquilo que se passa num debate, que obviamente os jornalistas têm que dar importância, e até nós que somos, enfim, junkies dessas coisas, damos importância, acabam por ter um efeito reduzido, precisamente, e volto ao ponto com que comecei, porque, e no fundo, e que o André também reforçou, quando nós temos quase 90% do eleitorado que se identifica claramente com um partido ou com outro, quando essas pessoas consomem, a informação que consomem encontra-se grandemente determinada pelas suas próprias escolhas. Isso começou a ser muito verdade a partir do momento em que há canais por televisão por cabo, e tornou-se ainda mais verdade com a explosão da internet. As pessoas só estão tendencialmente expostas à informação que confirmam aquilo que eles já acham. Não é? Quando temos uma polarização tão forte neste sentido, em que a percepção de que o outro lado não só está muito longe do ponto de vista ideológico, como até é constituído por pessoas com as quais eu nem sinto que pertença à mesma comunidade, pessoas por relação às quais sinto hostilidade. Neste ambiente pode acontecer imensa coisa, mas as pessoas encontram sempre um ângulo para confirmar as posições com que já partiam. Eu já disse isto várias vezes, eu regularmente leio o New York Times e o Washington Post, duas bolhinhas liberais, mas de vez em quando vou ler o Breitbart News. E de facto é extraordinário de vez em quando sair da bolha. Tudo isto para dizer, claro que o debate pode fazer diferença, em primeiro lugar, para o pequeno número de pessoas que não se identifica com nenhum partido, para as pessoas que estão mais indecisas. Pode fazer diferença se houver, digamos, um evento particularmente
assinalável, um fracasso, uma má resposta, uma frase que fica na memória negativa ou positiva de um candidato ou outro. Mas, em geral, o que a investigação mostra é que são muito raros os debates nos quais se possa dizer que fizeram alguma diferença. Claro, o que é que nós tivemos neste debate? Tivemos Trump a fazer aquilo que, no certo sentido, tinha de fazer. Trump precisa que o tema não seja a economia, precisa que o tema não seja a pandemia, precisa que o tema seja qualquer outra coisa. Neste caso, em particular, as questões ligadas à lei e à ordem, a percepção de que nos estados e nas cidades governadas pelos democratas existe o caos, não é? Isso é uma maneira também cifrada de levantar as questões identitárias, não é? Em particular as posições em relação ao movimento Black Lives Matter, e mais do que isso também transformar o próprio debate numa notícia. O que é importante é que as notícias e o tema não possam ser controladas pela agenda que neste momento mais interessa aos democratas, que é a situação da economia, que, como o André assinalou por razões óbvias, não é aquela que Trump gostaria, e a gestão da pandemia, também por razões óbvias, cujos resultados, por muito spin que se possa pôr em relação a estes factos, não são lisonjeiros para os Estados Unidos. Mas foi muito tempo para responder a uma pergunta. Eu não acho que os debates, em geral, façam muita diferença e não deteto nos inquéritos que foram feitos depois dos debates nenhuma inversão decisiva dos resultados das estimativas das sondagens, por falíveis que já vimos que elas possam ser. Em relação aos debates, concordo inteiramente e acho que aqui a grande, nesta campanha, o grande facto que podia acontecer nos debates era basicamente se Biden tivesse alguma espécie de momento que pudesse ser utilizado, não é? Que pudesse ser depois multiplicado. Aliás, há uma série de vídeos divulgados pelos republicanos, a campanha de Trump, com os vários erros e gafes do Biden, não é? Portanto, para sugerir que ele não está em condições. E, portanto, acho que a própria conduta do Trump, para além de provavelmente corresponder à sua natureza, portanto, alguém também dizia que não dá para... You cannot coach President Trump, não é? Portanto, não dá para lhe dizer para fazer uma coisa diferente, e isso também acredito que seja verdade, que não dê para... Se lhe disserem para look presidential ou be calm ou uma coisa assim, acredito que também não seja muito fácil de aplicar. Mas se havia alguma estratégia nas interrupções, etc., eu acho que essa estratégia podia ser a de tentar despoltar um momento qualquer, quer dizer, apesar de tudo houve aquela coisa de chamar palhaço, etc., mas de tentar algo até mais do que isso, não é? Portanto, levar mesmo uma perda de compostura de Biden, e isso podia ser algo que não propriamente pelo debate, mas que podia depois ser multiplicado em termos de redes sociais, etc., podia ser utilizado pela campanha republicana. Isso não aconteceu, e nesse sentido, como as expectativas à partida para o lado de Biden eram bastante baixas, eu acho que Biden acaba por sair melhor do debate, quer dizer, estando em vantagem, depois do que se passou no debate, não havendo nenhum problema, acho que é uma vantagem para Biden, não é? Em relação aos temas e à forma como decorre a campanha, acho que de facto, as redes de televisão e mais as redes sociais, não é? Portanto, estabelecem quase uma forma generalizada de confirmation bias, não é? Portanto, quer dizer, é engraçado porque, quer dizer, se pensarmos que mesmo em termos de Facebook, de Twitter, até de Google, não é? Portanto, das pesquisas serem adaptadas àquilo que nós normalmente consultamos, etc., etc. Quer dizer, perante um mesmo facto, alguém bastante politizado imediatamente vai ser exposto a um conjunto de estímulos que reforçam a sua posição de partida, não é? E, portanto, não há propriamente, quer dizer, a menos que a pessoa o procure ativamente, o que deve ser uma coisa bastante residual, quer dizer, e é humano para todos nós, quer dizer, dando mais conforto psicológico, reforçar as nossas posições de partida, a tendência será perante um qualquer, sei lá, o Presidente Trump saiu e foi dar uma volta no carro para saudar os apoiantes. Dependendo da posição de partida, as pessoas mais politizadas vão ter um conjunto de estímulos a reforçar que isso foi uma coisa estúpida, irresponsável e trágica,
ou que foi um ato louvável de coragem e de grande patriotismo e de grande very presidential, etc. Não é? E, portanto, isso acaba, acho que, por reforçar as posições iniciais. Em relação, acho que um aspecto interessante, e aí talvez divirja um bocadinho do Pedro, eu estou convencido, veremos o que é que se vai passar, mas que Trump vai provavelmente melhorar a votação no eleitorado hispânico e talvez no eleitorado negro, no eleitorado que se convenciona chamar nos Estados Unidos de uma forma um bocadinho bizarra, afro-americano, não é? Pode ser que não, mas eu parece-me que ele conseguiu, quer dizer, vai perder nestes eleitorados, não há dúvida que vai ter menos votos do que os democratas. Mas eu creio que é possível que, ainda assim, pelos padrões históricos republicanos, consiga votações relativamente razoáveis nestes segmentos. Diria isto com mais segurança antes da pandemia, com a economia mais robusta, porque acho que algo que estava a passar por uma parte minoritária, mas significativa destes eleitorados, eram mensagens como a taxa de desemprego de afro-americanos mais baixa de sempre, o aumento dos rendimentos, etc. E, portanto, a ideia de que, quer dizer, os democratas de alguma forma se apropriaram do voto destes segmentos, mas nunca tinham feito nada por eles, digamos assim, e que com a presença de Trump a situação estava melhor. Agora isso fica tudo mais confuso, porque ainda por cima esses segmentos, os segmentos de menor rendimento são mais afetados agora pelo desemprego e pelas consequências da crise. Portanto, acho que isso fica mais confuso e mais difícil de prever, mas mesmo assim acho que há alguma possibilidade de nestes segmentos Trump ter votações menores, certamente menores do que Biden, mas pelos padrões históricos republicanos ainda assim votações razoáveis. Pode eventualmente até ser um dos fatores também, creio que não tão importante como a mobilização, mas também um fator importante na decisão da votação em alguns estados. Mas concordo no ponto mais geral, que é, quer dizer, a Trump neste momento interessa muito mais que a votação seja uma espécie de guerra cultural, portanto, um confronto entre visões do mundo, do que propriamente um assessment neste momento, não seria necessariamente verdade há um ano, mas sobre a economia. Quer dizer, acho que a campanha provavelmente estava toda preparada, até ao que ele chama ao vírus chinês, não é? Para ser com base no economic record, ou seja, criámos não sei quantos empregos, a economia cresceu não sei quanto, a taxa de desemprego, a bolsa, etc, etc, etc. Isso de alguma forma caiu tudo por terra e volta ao meu ponto inicial, e acho que provavelmente se Trump perder, como olhando para as sondagens hoje parece o cenário mais provável, ainda que muito incerto, deve-se em parte a isso e também à gestão atrapalhada, quer dizer, acho que independentemente das medidas de saúde pública, que também não sou competente para discutir, do ponto de vista político e comunicacional foi uma péssima gestão, quer dizer, foi desde desvalorizar inicialmente, não vai haver nada nos Estados Unidos, não é? Depois teve várias fases, vai estar resolvida amanhã, vai estar resolvida aqui uma semana, vai estar, quer dizer, e portanto isso não é, agora neste momento o discurso é, mas evitamos, morreram 200 mil, mas evitamos que morressem 2 milhões, não é? Quer dizer, pronto, quer dizer, não é, para além da base de apoio core, não é algo que eu creio que tenha de forma alguma ajudado Trump. Obrigada, e agora talvez uma questão para o Pedro. Nós temos tido o que se tem visto é que o Biden fez uma campanha muito mais online e talvez menos próxima das pessoas, aliás foi também muito criticado por isso, ao mesmo tempo que o presidente Trump, ignorando até, enfim, as questões de saúde, tentava sempre mobilizar muita gente e estar em espaços com muitas pessoas. E agora, no final de campo, pronto, enfim, com as consequências que teve. Mas agora as consequências põem outra questão, não é? Que é, possivelmente ele e todas as pessoas, porque entretanto várias pessoas dentro da campanha, da organização de campanha do Trump também estão infectados, também terão que trabalhar de casa, portanto neste momento inverte-se um bocadinho, não é? A posição de ambos, porque Biden se calhar vai mantendo o seu ritmo, enfim, sem grandes mudanças, mas o Trump claramente vai ter que, enfim, não poderá estar em campanha como tem feito até agora. E portanto será que isso, agora nesta reta que já está, enfim, neste último mês, será que isto pode ter um impacto importante enfim, nas sondagens e nos efeitos no fim do jogo?
Não sei, é a resposta sincera. E estou um bocadinho repetitivo naquilo que vou dizer, mas enfim, é a maneira como me parece mais razoável olhar para isso. É evidente que os comícios são importantes e nós já discutimos aqui como perante um eleitorado tão polarizado, o jogo não tem tanto a ver com persuadir eventuais eleitores indecisos, tem mais a ver com persuadir aqueles que estão próximos de nós a votarem, não é? A irem às urnas. E os comícios terão alguma importância. Agora, não estou convencido que tenham assim tão grande importância, ou seja, era preciso perceber, deixem-me fazer um parênteses, em 2016 o Trump ganhou as eleições gastando menos do que tinha sido gasto em muitas eleições anteriores por qualquer candidato republicano, e quando digo gastando, isto obviamente o que se gasta tem a ver com, em particular, anúncios na televisão, mas também com ações de campanha. Até que ponto é que o chamado, como se diz, ground game é decisivo, é uma coisa que ficou um pouco em dúvida depois de 2016. E seja através da televisão, seja através das redes sociais, Trump continua a ter, aliás está a ter, um esforço e uma capacidade de atingir os seus eleitores e de os procurar mobilizar. Não sei se os comícios e ações de campanha são decisivos. Estou mais a pensar na possibilidade e nas implicações que isto possa ter para as percepções dos eleitores republicanos sobre ir às urnas. Se devem ir às urnas ou se devem votar pelo correio, se devem votar absentee. Até agora, isto aliás é uma coisa que até poderemos vir a falar, a percepção geral e os dados mostravam que os eleitores de Biden era muito mais provável que evitassem ir às urnas e que votassem através do correio. Mas uma das estratégias da campanha Trump, a pensar, creio eu, no próprio dia da eleição e no espaço que possa haver para, numa situação de um resultado pouco claro, disputar nos tribunais o resultado, tem tentado descredibilizar o voto através do correio. E nota-se nos últimos dias uma coisa muito interessante, que é uma espécie de recuo nesta estratégia. Mas é um recuo quase semântico. Os republicanos dizem: mail-in votes são uma fraude. O que vocês têm que fazer é votar absentee, o que é exatamente a mesma coisa. É absolutamente extraordinário. Mas, no fundo, nota-se na candidatura republicana e nas mensagens de campanha a preocupação que esta consciência acrescida sobre o problema da pandemia os possa desincentivar de votar presencialmente e ficarem com a ideia que tem sido martelada na comunicação social de que votar pelo correio é um ato sujeito a fraude. Portanto, digamos, se há aqui alguma consequência da maior centralidade da pandemia na campanha, por virtude, enfim, do próprio presidente e candidato ter ficado doente, tem sido nestes últimos dias esta mensagem que recua em relação à mensagem anterior, de dizer aos próprios eleitores republicanos: atenção, que não há nenhum problema e vocês devem votar absentee, o que no fundo significa votar pelo correio. Sobre os comícios, quer dizer, eu concordo que acho que em termos diretos o efeito deve ser bastante reduzido, quer dizer, se estivermos a falar das eleições para uma Câmara Municipal, acho que principalmente o contacto pessoal, etc., fará bastante diferença. Aqui, atendendo aos números, acho que por muito grande que seja o comício, é pouco provável que haja um efeito direto. Acho que funciona um bocadinho, estava a pensar num paralelismo com Portugal, pronto, se quer para irritar toda a gente,
como aos cartazes da Iniciativa Liberal nas últimas legislativas, não é? Quer dizer, o cartaz em si, quem vê o cartaz diretamente no sítio tem um efeito reduzido. A propagação da imagem do cartaz ou a propagação da imagem de um comício cheio de gente, do Trump, acho que aí pode ter algum efeito, não é? Aliás, uma das linhas de, portanto, pré-Trump apanhar Covid da campanha republicana era que o Biden estava in the basement, não é? Portanto, estava escondido, etc., não saía, fazia a campanha, pronto, isto supostamente para contrastar com, supostamente não, para contrastar com os tais rallies de campanha de Trump. Agora, acho que até isso também fica um bocadinho mais confuso. Acho que um aspecto interessante e potencialmente problemático, espero apesar de tudo que não tão problemático como algumas pessoas estão a antecipar, mas vai ser a grande proporção de votos por correio, vai ser algo sem precedentes que vai existir, não é? Portanto, tem vindo a crescer nas últimas eleições, mas tem vindo a crescer de uma forma relativamente moderada e vai ser um aumento muito grande precisamente também por causa das condições atuais e de facto nesse sentido, do ponto de vista, enfim, do institucional, seria preferível que qualquer que fosse o resultado que a margem fosse clara, não é? Porque acho que se a margem não for clara vai haver há uma probabilidade substancial de o resultado ser contestado, não só em termos judiciais, mas depois tendo em conta, quer dizer, um aspecto interessante e que provavelmente muita gente fora dos Estados Unidos não sabe, e mesmo nos Estados Unidos admito que provavelmente muita gente não saiba, é que mesmo a indicação dos representantes para o colégio eleitoral em muitos estados não é um efeito direto da votação. Ou seja, a responsabilidade da indicação dos representantes para o colégio eleitoral muitas vezes depende de órgãos estaduais que seguem o resultado da votação. Mas, por exemplo, se o governador ou a legislatura achar que a votação não é fiável, tem margem legal para indicar outras pessoas ou para contestar o resultado, não é? E, portanto, isso pode, tendo em conta, por exemplo, muitos estados onde as sondagens apontam vitórias de Biden, são estados com governadores e ou legislaturas republicanas, o potencial para isto dar uma grande confusão é substancial, não é? Porque se a votação for interpretada como ilegítima, tendo em conta o processo, há um conjunto de governadores e ou legislaturas que podem legalmente não aceitar os resultados e obviamente isto depois será contestado pelo outro lado, mas fica uma situação bastante complicada, não é? Quer dizer, aliás, o colégio eleitoral a ideia inicial do colégio eleitoral até era evitar precisamente aquilo que se gerou, que é votações nacionais em pessoas, não é? Portanto, era cada estado indicar representantes que supostamente se juntariam, conversariam, deliberariam quem eram os melhores presidente e vice-presidente e os indicariam. Isso evoluiu para uma proto-votação nacional, mas constitucionalmente e juridicamente não é esse o formato, não é? Isso verifica-se, isso traduz não só no facto de ser possível, como aconteceu com Hillary e em outros casos anteriormente, ganhar o voto popular a nível nacional e não ter a maioria do colégio eleitoral, mas tem implicação também no próprio facto da indicação dos representantes para o colégio eleitoral não ser em muitos estados não é uma tradução direta da votação. Portanto, há uma etapa intermédia que é os órgãos políticos estaduais, acatarem, quer dizer, reconhecerem os resultados dessa votação, não é? Portanto, se não for o caso, isso pode gerar um problema adicional. Eu, apesar de tudo, não estou muito pessimista, eu acho que e os últimos anos, não só de Trump, mas também anteriores a Trump, mostram que as instituições nos Estados Unidos são bastante robustas e, portanto, acho que espero que em última instância, mesmo que haja tensão, isso vimos também na eleição que Al Gore perdeu, não é? Portanto, houve também momentos de tensão bastante na recontagem na Flórida, etc., bastante intensos, mas as coisas acabaram por se resolver, e já houve outros momentos anteriores também tensos na história dos Estados Unidos. Portanto, apesar de tudo, estou relativamente confiante no funcionamento das instituições, não vou dizer regular funcionamento das instituições porque me lembra Portugal e a expressão perturba-me, mas
mas é obviamente que é um risco, não é? E por exemplo, só para concluir este ponto, quer dizer, um aspecto, por exemplo, para além das manifestações muitas vezes violentas que têm havido, ligadas a muitos movimentos radicais de extrema esquerda, há também milícias armadas pró-Trump a circular por várias cidades, quer dizer, não é propriamente também um fator muito reassuring, ainda que, enfim, a cultura política e cívica nos Estados Unidos tem muitas especificidades, mas não é um fator muito reassuring. E temos também, quer dizer, a própria campanha de Trump, não é? Agora, o recrutamento de pessoas para verificar o ato eleitoral é o Army for Trump, não é? Portanto, o que também, pronto, obviamente é simbólico, mas, quer dizer, acho que de um lado e do outro há uma ou seja, para além da polarização, há uma radicalização em termos de meios que, se houver um fuzil, enfim, um rastilho que num sítio qualquer relevante que despoleta um conflito, pode ser complicado. Portanto, apesar de estou moderadamente otimista, mas acho que há, associado à questão dos votos por correio, em especial num cenário de uma eleição que seja bastante próxima, acho que, quer dizer, se na noite eleitoral se verificar logo, quer dizer, que a tendência vai ser clara, acho que mesmo que haja a tentação do lado perdedor de contestar, a margem fica muito reduzida, não é? Porque é preciso contestar em muitos sítios, a própria opinião pública também não... A opinião pública, as forças de segurança, as forças armadas, etc. Quer dizer, acho que isso não... A margem fica reduzida. Se as eleições forem próximas, acho que a situação pode ser mais complicada. Obrigada. Eu ia falar um bocadinho sobre isso também, sobre o pós-eleição, mas pronto, ainda bem que já avançaste para isso, e de facto pode ser um bocadinho, nós recordamos todos, eu pelo menos lembro-me claramente quando foi a eleição em que o candidato errado foi anunciado pela CNN, coitado do senhor, acabou por depois ser despedido, acho eu até, mas de facto isto não é de todo óbvio, nem... Quem ficará, quem acaba, sobretudo quando o resultado é próximo. Mas eu pôr então talvez uma última pergunta, que era para ambos, que era saber qual é que, na vossa opinião, agora até às eleições, estamos já a um espaço de um mês, bom, excluindo a morte de um dos candidatos, o que também não é completamente excluível, dada a idade e as circunstâncias sanitárias de ambos, enfim, quais são os impactos, enfim, quais são os fatores que, na vossa opinião, podem mais modificar as tendências, se é a economia, se é a saúde, se há um efeito qualquer de demonstração social, ou eventualmente um segundo lockdown, será que tipo de efeito é que isso pode ter? Portanto, não sei quem é que quer começar, agora se calhar talvez o Pedro. Sim, eu estou a pensar mais, vou responder essa pergunta falando dos fatores que a mim me geram incerteza, não é? E as coisas que podem acontecer ou que podem estar a acontecer, mesmo que não sejam visíveis, e que podem gerar resultados numa direção diferente daquela que poderíamos esperar. Nós sabemos neste momento que, seja na base das sondagens, seja a nível nacional, seja a nível dos Estados, seja na base dos modelos de previsão, que muitas vezes usam os dados da popularidade e da economia para prever o vencedor, seja nos mercados de previsões, portanto, pessoas e nas casas de apostas, que a posição de Biden é mais favorável que a posição de Trump, e mais do que isso, a posição de Biden é mais favorável neste momento daquela que era Hillary Clinton nesta altura. Agora, isto não significa que não haja muitas incertezas. A primeira incerteza que eu tenho tem a ver com uma possível repetição daquilo que vimos nos estados, nos swing states. Em particular, tem estados como o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin. São estados em que, quando nós olhamos para as atuais sondagens, Biden tem vantagem. Tem mais vantagem, uma vantagem maior do que aquela que tinha Clinton, mas se nós pensarmos naquilo que foram os erros das sondagens há 4 anos, essa vantagem praticamente evapora-se. E isto tem a ver com, e esta é, digamos, a minha primeira incógnita, o que é que se está a passar
com o eleitorado branco working class, não é? Com o eleitorado branco com níveis de instrução relativamente baixos. Estes eleitores foram em grande medida, claro que todas as parcelas contam, não é? Mas estes eleitores foram em grande medida os eleitores que deram a vitória a Trump. Porque no fundo vieram trazer uma coisa inesperada. Quer dizer, no passado havia uma relação muito clara entre o rendimento e o voto no Partido Republicano. Essa relação enfraqueceu, e enfraqueceu porque Trump foi capaz de captar eleitores brancos, mas com menos recursos e mais baixa instrução, em particular nestes estados. E não é para mim evidente o que é que se está a passar com esse eleitorado. Não é? Se Trump tem a mesma vantagem que conquistou em 2016. Para mim é uma primeira incógnita, porque eu acho que do ponto de vista demográfico e social pode ser muito decisiva. Uma segunda incógnita tem a ver com o papel da economia na cabeça das pessoas. Não é? Nós já discutimos aqui, até certa altura, a economia parecia favorecer Trump. Depois, obviamente, com a pandemia e com todas as suas consequências, ela tornou-se, obviamente, a evolução foi claramente negativa. Mas uma das coisas que nós sabemos da investigação sobre o chamado voto económico é que a relação entre o estado da economia e o voto no partido de governo também depende não só do estado da economia, mas depende do grau de responsabilização que é atribuída ao governo, e neste caso ao presidente em exercício. E a pandemia e todo um conjunto de decisões que foram tomadas dentro de cada Estado, no fundo a própria descentralização do sistema político americano, permite que, para muita gente, a situação da economia, por negativa que seja, não seja diretamente atribuída ao presidente Trump. E, portanto, a desvantagem que a economia traz a Trump pode não ser tão grande como parece à primeira vista. E depois há uma terceira coisa, enfim, sem falar, e vou terminar, mas sem falar, já falámos os dois um bocadinho das incertezas do que possa acontecer no próprio dia, eu queria recuar um bocadinho a um assunto que a Inês levantou e nós acabámos por não falar, que era esta ideia da supressão dos votos. Nós sabemos que nos Estados Unidos, em particular, não apenas, mas muito em particular, ou muito especialmente, em áreas onde há minorias sociais que prevalecem como eleitorado, existem muitas vezes esforços para intimidar estes eleitores ou para dificultar a sua capacidade de se deslocarem às urnas. Alguns exemplos. É frequente em cidades republicanas colocarem carros da polícia em frente aos locais de voto. E se nós soubermos um bocadinho o que são as relações mútuas entre as polícias e os afro-americanos e a população negra americana, percebemos como isto pode ser intimidatório. É frequente encerrarem as delegações da Direção-Geral de Aviação nos dias anteriores à eleição. E porquê é que isto é importante? Porque um dos meios de identificação dos eleitores é apresentarem a sua carta de condução. É frequente, e especialmente, muitas vezes encerram-se estas delegações, precisamente em zonas, em bairros onde predominam minorias. É frequente introduzir uma série de requisitos para o voto, que torna o voto mais difícil para eleitores com menos instrução. É frequente diminuir o número de locais de voto ou de recenseamento em zona. Portanto, os efeitos destes esforços de supressão, que obviamente eram generalizados e estavam até vertidos na lei antes dos anos 60, hoje em dia não estão, mas continuam a ser uma possibilidade de ação na gestão do processo eleitoral, que nos Estados Unidos é muito descentralizado, não há uma Comissão Nacional de Eleições, ou não há uma Comissão de Eleições com o poder e a autoridade que tem em Portugal, é muito descentralizado e muito num registro winner take all, como dizia o André, quer dizer, num governo republicano, o Secretary of State, num Estado republicano, é do Partido Republicano e, portanto, terá incentivos para usar as regras a seu favor. É uma terceira incerteza para mim, é até que ponto estes já habituais esforços de supressão
possam ter efeito e diminuir a capacidade de certos segmentos do eleitorado se deslocarem às urnas e votarem. Portanto, é uma incógnita que, quando nós olhamos, eu tento procurar notícias sobre isto, e não é muito evidente até que ponto é que isto está a ser tão generalizado, ou menos generalizado, ou mais generalizado do que tem sido em eleições anteriores. Obrigada, André. E, na tua opinião, quais são os fatores assim mais relevantes agora nas próximas semanas? Certo. Queria pegar aqui em duas ou três coisas e depois lançar só um último aspecto. E depois, se calhar, também gostava, sobre o último aspecto, ouvir o Pedro e concluir ele, já que eu comecei. Portanto, acho que é razoável ficar com a última palavra. Pronto, primeiro, gostava de dizer duas ou três coisas sobre esta questão de vote suppression, portanto, não, e a questão de fraude eleitoral, dos requisitos. Quer dizer, isto é uma discussão que vem nas últimas décadas, não é? Nos Estados Unidos, em que temos de um lado, geralmente republicano, acusações de que os democratas querem promover a fraude e facilitar que imigrantes ilegais votem e votação sem verificação, etc. E do outro lado, do lado democrata, a ideia de que isto são basicamente estratégias para dissuadir grupos que sabemos a priori que votam maioritariamente nos democratas de votar. Portanto, nesse aspecto não é algo que seja especificamente novo nestas eleições, é uma discussão que vem há bastante tempo, e a questão aqui que pode ser decisiva é, de facto, em estados que podem ser os estados decisivos, se a eleição não for por um landslide, portanto, seja para que lado for, portanto, se for uma votação mais ou menos equilibrada, estes aspectos podem ter também peso. Enfim, depois neste contexto, somarmos a isto o fator, esse de facto novo da votação por correio e da contestação face a essa votação, isso pode até amplificar alguns destes fatores, não é? Depois um segundo aspecto que eu também acho que me parece importante é a descentralização, quer dizer, e mais uma vez, aqui é uma percepção que eu acho que existe nos Estados Unidos, mas existe pouco fora dos Estados Unidos, quer dizer, que tendem a olhar para os Estados Unidos como um bloco, não é? Quer dizer, quando, por exemplo, na Europa não olharíamos para a União Europeia como um bloco, não é? Portanto, e de facto, por exemplo, mesmo em termos da gestão da pandemia, uma parte da base republicana, uma parte substancial, por exemplo, frisa que os piores resultados são em Estados democratas, não é? Portanto, desde Nova Iorque, não é? E, portanto, não é uma... Eu acho até que os efeitos mais negativos da pandemia são, para Trump, são indiretos por via de lhe tirar a carta da economia, não é? Porque, obviamente, no momento em que há mais desemprego e há problemas económicos, não adianta nada a Trump dizer, mas há um ano estávamos bem, não é? Porque as pessoas olham para a realidade agora, não é? Portanto, não, esse argumento não passa. Do que propriamente na gestão da crise de saúde pública, ainda que haja muitas coisas certamente a apontar a Trump, mas como há uma larga autonomia dos Estados, não é? Não será quer dizer, não é exatamente, obviamente, o Presidente dos Estados Unidos tem mais peso do que tem, sei lá, a Comissão Europeia na União Europeia, mas não é, mas claramente também a analogia correta não será com o Primeiro-Ministro de Portugal ou o Primeiro-Ministro do Reino Unido. Portanto, há os governadores, mesmo em termos, por exemplo, de lockdowns, tivemos estados que nunca fizeram, tivemos estados que continuam parcialmente, estados onde as escolas abrem, onde as escolas não abrem, com mais restrições, com menos restrições, com máscaras, sem máscaras, etc. E, portanto, o próprio grau de heterogeneidade das políticas faz com que aqui creio que as conclusões sejam menos claras, ainda que me pareça que, enfim, o balanço não é favorável a Trump. Não tanto pelas medidas concretas, mas pelo discurso, pelo posicionamento, não me parece que tenha ganho. Acho que nos swing states também o próprio discurso e o ênfase do law and order e da questão da guerra cultural também visa tentar imobilizar, se calhar, o tal eleitorado white working class que foi decisivo em 2016 e, portanto, se conseguir uma mobilização elevada, pode eventualmente ainda reverter o que as sondagens parecem apontar neste momento. E o último ponto, e com isto depois lançava para o Pedro para ouvir também a opinião dele, é que eu acho que o Biden obviamente tem muitos problemas, não é? Quer dizer, de idade, de track record, mas apesar de tudo, eu acho que foi das escolhas disponíveis, a mim parece-me que se os democratas conseguirem derrotar Trump, deve-se, apesar das suas fragilidades todas, muito à escolha do candidato. Porquê? Quer dizer, obviamente,
muita gente vai votar em Biden por ele não ser Trump, essa parte é mais ou menos óbvia, mas eu acho que Biden também beneficia de não ser Hillary, e com isto eu quero dizer o quê? Hillary é provavelmente uma das pessoas mais odiadas, se não a mais odiada nos Estados Unidos, né? Na política dos Estados Unidos. Em termos dos republicanos, acho que isso foi um fator que favoreceu enormemente Trump em 2016, quer dizer, acho que uma grande parte dos republicanos votaria no diabo se fosse o opositor de Hillary, e portanto daí muitas das acusações contra Trump e dos escândalos, quer dizer, não colaram porque do outro lado estava alguém que eu acho que gera muito mais ódio do que Biden gera, não é? Biden até culturalmente, quer dizer, pelo sítio onde foi criado, por aspectos culturais, até tem um perfil quase mais conservador que Trump, de postura, etc. Não é? E, portanto, acho que Biden também merecia não ser Hillary. E terceiro aspecto, não ser Trump, não ser Hillary, e acho que os democratas também, se ganharem, beneficiam de Biden não ser Sanders, porque ainda que Sanders, até do ponto de vista de alguns aspectos de mobilização do eleitorado, pudesse ser mais forte na mobilização do eleitorado core, acho que seria muito mais fácil para Trump montar uma estratégia de campanha em termos de guerra cultural contra Bernie Sanders do que é contra Biden. Quer dizer, é difícil, quer dizer, acho que Biden tem muitas fragilidades, mas a mim parece-me difícil colar Biden numa imagem de um radical marxista, revolucionário, etc. Bernie Sanders é alguém que teve, especialmente quando era mais jovem, teve, durante a Guerra Fria, etc., um conjunto de posições que se prestavam mais a isso, e mesmo em termos contemporâneos também em relação a isso. Portanto, creio que apesar de tudo, acho que se os democratas ganharem, não obstante as fragilidades de Biden, isso se deve muito no contexto, apesar de tudo, Biden ser provavelmente uma escolha menos má do que a de 2016 e do que as principais alternativas em 2020. E peço desculpa de estar a usurpar os poderes de moderação da Inês. Muito bem. Então, Pedro, para finalizar. Sim, eu não discordo do que o André disse. Acho que também tudo depende um bocadinho do contexto e das circunstâncias, não é? Se o candidato republicano não fosse Trump, aí não tenho a certeza que Biden pudesse ser necessariamente o melhor candidato. Porque, isto para dizer o quê? Biden pode não ser o candidato mais mobilizador, especialmente para o eleitorado mais jovem, que estava democrata, que estava maioritariamente inclinado para Sanders, especialmente para o eleitorado que se situa mais à esquerda do ponto de vista das políticas económicas. Mas em relação a Trump, eu acho que não era necessariamente preciso ter um candidato assim, porque a mobilização anti-Trump viria, fosse como fosse, por ser o candidato que é, por defender as ideias que defende e por dizer as coisas que diz. Se o candidato fosse diferente, talvez Sanders pudesse trazer mais valor acrescentado. Nestas circunstâncias, Biden é um candidato, porventura, mais seguro, porque não é por isso, não é por ser mais moderado, mais centrista, que vai perder a capacidade de mobilizar pessoas cujo objetivo fundamental é tirar Trump do poder, e vai trazer de facto algo, e estou completamente de acordo, Biden é obviamente mais, para usar a palavra, likable que Clinton, não é? Clinton tinha, enfim, para além de uma reação que muitas vezes surge em relação a mulheres que estão no poder, não é? Que são sempre vistas com um ângulo um bocadinho diferente que os homens, mesmo quando têm os mesmos comportamentos e falam da mesma forma, mas a verdade também é que a família Clinton tem atrás de si todo um conjunto de acusações, de dúvidas, de relações questionáveis com o poder económico, de relações questionáveis com governos estrangeiros. Em relação a Biden, realmente o que mais me espanta é que o esforço da candidatura de Trump para encontrar, certamente terá sido enorme, para encontrar ligações e problemas da candidatura Biden com a Ucrânia e com o filho e com as empresas do filho, nada disso colou. Portanto, se nada disso colou, é porque muito provavelmente o candidato é relativamente imune a essas acusações e não haverá, enfim, não sabemos o que é que acontece agora neste mês, mas não haverá nada de muito profundo para apontar aí. Eu recordo
que uma coisa, mais uma vez, não estou convencido que isto leve muitos republicanos a votarem Biden, mas pensando um bocadinho naquilo que o André dizia há pouco, nos efeitos também de desmobilização ou de dificultar a tarefa para indecisos. Há um vídeo da campanha de Biden que retrata a amizade de décadas entre Biden e John McCain. Com McCain, sim. Isso é o tipo de coisa que não seria muito fácil de apresentar sobre Hillary Clinton e que é, no fundo, por muito que a idade ou que um determinado estilo de política possa não ser atraente, ela também traz privilégios, que é um percurso consistente de uma pessoa conhecida por fazer pontes entre democratas e republicanos e por ter, no fundo, no Senado, muitos anos de relação privilegiada com muitos republicanos, que deve para muita gente trazer saudades do tempo em que a política americana não estava tão polarizada. Estes são trunfos que eu acho que Clinton teria mais dificuldade em apresentar. E, portanto, isto para dizer, eu em geral estou de acordo com o André. Em relação a este candidato republicano, não sei se haveria necessariamente um candidato democrata melhor. Mas isto é algo em que os democratas e em que os próprios cientistas políticos que estudam esta coisa não estão completamente de acordo, mas é à distância também a minha posição. Muito obrigada a ambos. Isto já passa de 1 hora, eu tinha prometido que ficava dentro da hora, ultrapassou um bocadinho, mas enfim, haveria muito mais a dizer. Portanto, muito obrigada pela disponibilidade para estarem aqui, obrigada às pessoas que nos viram aqui, que nos viram no Facebook e a todos aqueles que ainda nos vão ouvir em podcast, porque isto vai para um podcast. E por isso agradeço a vossa disponibilidade, os insights e portanto no dia 4 logo veremos, mas eu acho que estão ambos apostados no Biden, certo? É a interpretação correta? Que acham que vai ganhar? Moderadamente. Probabilidade. Moderadamente, André. Queres dar uma probabilidade? Eu estou como aos mercados de apostas. Eu neste momento daria. Eu neste momento não apostaria. Portanto, eu acho que as odds estão mais ou menos corretas. Eu diria à volta de 60 para o Biden, 40 para o Trump. Acho que há uma probabilidade ainda substancial do Trump poder ganhar. Acho que a evolução dos últimos meses e das últimas semanas não é favorável ao Trump, mas não o coloca fora da corrida. Portanto, também não ficaria chocado ficaria um bocadinho chocado se o Biden ganhasse por uma vantagem esmagadora, que seria a tradução direta das últimas sondagens. Portanto, aí ficaria um bocadinho surpreendido se houvesse uma vantagem esmagadora do Biden. Se o Biden ganhasse por pouco ou se o Trump ganhasse por pouco, não ficaria surpreendido. Também se o Trump ganhasse por uma margem muito grande, ficaria muito surpreendido também, face aos dados, porque aí seria muito estranho. Portanto, eu acho que neste momento iria, em termos de odds, iria para os 60-40. Muito bem. Pedro? Eu não vou dizer números, até porque acho que este tipo de números, e até há alguma investigação sobre o assunto, teve um efeito negativo na última eleição, porque no fundo criou uma ilusão de que a vitória de Clinton estava garantida, quando aparecem estimativas que dizem 70% de probabilidade para Biden, como havia para Clinton, ou até mais, as pessoas esquecem-se que é um bocadinho como um exemplo que eu dava há dias. Se uma companhia aérea me desse 70% de probabilidades do avião não cair, eu não apanhava o avião, não é? E portanto aqui é um bocadinho a mesma coisa. O desfecho não é tão dramático, pelo menos para mim, mas é um bocadinho para pensarmos no que é que significam estas probabilidades. O que eu acho é o seguinte: acho que Biden está, por todos os indicadores, numa posição melhor do que Clinton estava, mas também acho que é quase inevitável que todas as pessoas que falam sobre isto é o que está a acontecer com toda a gente, há uma espécie de, estamos a overcompensate, ou seja, estamos a pensar em 2016 e estamos a pensar em como também na altura tudo indicava na vitória de Clinton, e estamos a moderar as nossas expectativas e acabamos nos 60-40 de que fala o André. Os dados dizem-nos uma coisa, mas o passado, não é? Que também são dados importantes, em particular, reforço, já falámos aqui várias vezes, a indeterminação sobre o que se passa em alguns swing states, em que nós olhamos hoje para as sondagens, temos diferenças de 3, 4, 5 pontos, que não são diferenças muito maiores do que aquelas que tínhamos com Clinton. Eu acho que isso nos deve fazer ter uma posição mais resguardada e mais conservadora. Portanto, Biden com maior probabilidade, mas
eu não ficaria chocado se daqui resultasse na vitória de Trump. Não ficaria chocado do ponto de vista analítico. Pois, muito bem. Muito bem, então não queres jinx it, como dizem os americanos. Exato. Muito bem. Então vá, muito obrigada a todos e até breve. E bom, vamos ver quem ganha. Obrigada. Obrigado, Inês. Adeus, André. Adeus, boa tarde. Adeus, Pedro. Adeus, Inês.